Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqueles que já frequentam aqui o nosso centro. Eu digo sempre é um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui trazendo um estudo espírita, trazendo aqui conhecimentos de uma multitude de livros e bibliografias e outras fontes que nós vamos trazendo para poder tecer o comentário, tecer aqui a nossa noite de hoje juntos. E eu também gosto de falar que as palestras espíritas, as exposições espíritas, no meu ver, elas têm dois propósitos, que são os dois Is. Elas têm o propósito de instruir e ela tem o propósito de inspirar. Instruir em trazendo algum conhecimento mais técnico, em trazendo algum conhecimento que venha nos engrandecer em termos intelectuais e também trazer o aspecto do inspirar, que seria o quê? Inspirar justamente a mudança, para que nós melhoremos a cada dia, que sejamos melhores que a pessoa que nós fomos ontem, que esse é o nosso único balizador, esse é o nosso único comparativo, quem que nós fomos ontem e hoje, eu sou melhor do que eu fui ontem. É isso que nós temos que tentar conseguir todas as vezes que nós estudamos, para que o conhecimento não seja um conhecimento morto, porque o conhecimento internalizado, o conhecimento que fica guardado para si só, ele é um conhecimento morto. É até uma forma de egoísmo também. Então, com a nossa fala de hoje, com a palestra de hoje, eu gostaria muito que nós tivéssemos em mente essas duas coisas, porque eu acredito que, diferentemente das últimas palestras que eu trouxe aqui, eu acho que a de hoje tem mais a ver com o primeiro I, do instruir. Então, alguns conhecimentos mais técnicos. Mas o título, aliás, que eu resolvi colocar para hoje para nós é a responsabilidade do pensamento. Alguém pode até se perguntar, responsabilidade do pensamento, mas não faz... Como assim? O que será que ele quer dizer? Nós muito falamos em tantos locais, não só religiosos, filosóficos, psicológicos, sobre o poder do pensamento. Nós temos bastante essa associação de palavras quando nós falamos do pensar positivamente ou modificar a minha realidade com relação naquilo que eu penso ou com base naquilo que eu penso. Então, o poder do pensamento, eu acho que é uma associação de palavras que já está um pouco clichê, e é real, realmente o pensamento é poderoso, mas eu queria trazer uma outra característica do pensar, uma outra característica desse instrumento que nós adquirimos através da evolução do nosso espírito imortal, que é essa capacidade de pensar. Mas a palavra em si, a responsabilidade, tendo a ver com o pensamento e o poder do pensamento, eu confesso para vocês que eu tive essa ideia lembrando de uma passagem, aliás, de uma fala de um personagem num filme no começo dos anos 2000, filme do Homem-Aranha, em que o tio dele fala para ele, com grande poder vem grande responsabilidade. Então, para vocês verem, ele mistura até de pop culture com espiritismo. Com grande poder vem grande responsabilidade. Então, nós falamos do poder do pensamento. É uma ferramenta tão poderosa, mas ela não vem também sem uma responsabilidade acoplada a essa grande capacidade que nós temos com o nosso pensamento. E, voltando, até fui pesquisar, será que foi realmente o Stan Lee que criou essa frase? Mas alguns atribuem essa questão do grande poder vem grande responsabilidade a Winston Churchill, outros falam que foi até o pensador Voltaire, mas se nós formos voltar mais atrás ainda, vamos regressar para entender a essência dessa frase, nós vamos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, quando Jesus falou, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, se nós passamos a conceber o pensamento como uma força, como algo poderoso, podem ter certeza de que muito também será cobrado, porque muito foi confiado. Trazendo então aqui para uma questão, de novo, como eu falei, um pouco mais técnica possivelmente, no livro A Gênesis, livro do Allan Kardec, do Pentateuco Kardeciano, ele vai nos dizer que, segundo o Espiritismo, nada é nada, não existe em si o vazio, ou seja, o espaço universal ele não é vazio, ele é composto do fluido cósmico universal, que foi uma denominação que ele resolveu dar para esse tipo de, vamos dizer, matéria, uma matéria não do tipo que nós estamos acostumados, mas é
um tipo de matéria em que o pensamento, ele fala, se desloca através do fluido cósmico universal. Então, Allan Kardec, ele vai dizer que através do fluido cósmico universal, nós teremos então o veículo do pensamento, o veículo de transmissão e propagação do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Então vocês estão me ouvindo aqui agora, está saindo aqui o som aqui, mas mesmo que não tivesse, porque a minha fala está fazendo vibrar as moléculas do ar, quando chega ao ouvido de vocês, vibra e o cérebro de vocês interpreta o que eu estou sendo falado. O ar, nós não estamos vendo aqui, mal sentimos o ar, mas ele está transportando o som. E o Allan Kardec, ele vai dizer, e os espíritos vão nos contar, pelo espiritismo, que para o espírito o pensamento e a vontade, eles são o que é a mão para o homem. Então eles querem dizer que através da vontade e o pensamento, essa forma que nós vamos manipulando o fluido cósmico universal, da mesma forma que nós conseguimos manipular gases atualmente, através da química, através dos avanços tecnológicos e científicos, nós também vamos manipulando, fluido cósmico universal, o pensamento, então ele vai sendo, os espíritos vão manipulando o pensamento através disso, através do seu veículo, que é o fluido cósmico universal. E ele fala então, vão mais além, de novo, sugiro a leitura da Gênesis, para a gente não ficar também aqui numa aula muito técnica. Mas eles vão falar também como se estabelece uma corrente do tipo fluídica entre indivíduos, que, de novo, através do pensamento que vai se conectando às pessoas. Então nós temos às vezes muitos momentos em que nós estamos pensando em alguém, a pessoa manda uma mensagem, liga para a gente. Isso é um exemplo bem básico, bem simples, mas enfim, nós veremos ainda alguns outros aqui desse tipo de estabelecimento dessa corrente fluídica. E quando nós falamos de pensamento, uma coisa que vem, aliás, palavras que muito aparecem, inclusive, principalmente na questão das palestras espíritas, essa questão da frequência vibratória, ou vibrar, fazer uma prece, elevar o pensamento, vamos nos conectar com o mais alto, vamos aumentar a nossa frequência vibratória. São palavras e terminologias que são utilizadas quando vai se falar da questão do pensamento. E nós podemos pensar, então, nesse instrumento, talvez fazendo uma analogia sobre essas frequências e a questão da vibração, como o rádio. Talvez não, certamente que aqueles que estão aqui, que já viram mais primaveras do que eu, vão se lembrar do rádio, quando você tinha lá, que você virar aquela knob, como é que é? Aquele... O dial, mas eu quero em português. Dial. O sintonizador, o dial, o que seja a palavra, que você ia virando lá e vê... Aí quando pegava a frequência certa, vinha a música, ou vinha lá eu não lembro muito, mas vinha exatamente lá aquela questão de que precisava estar naquela frequência específica para você poder ouvir com clareza. E quando nós vamos falando da questão do pensamento, nós vamos aprendendo através do espiritismo que quando nós pensamos, nós emitimos ondas eletromagnéticas que transportam energia. E elas são dotadas de uma vibração específica. Ou comprimento de onda assim, ou às vezes mais assim. E dependendo como que nós vamos nos alinhando na questão vibratória e frequencial, nós vamos conseguindo captar certos tipos de pensamento. E nós vamos sendo também envolvidos por pensamentos daqueles amigos desencarnados. E dos encarnados também. Então, a todo momento, quando nós emitimos estas que eles chamam de ondas mentais, nós podemos entender que somos quase que como antenas também. Uma outra analogia para a parte mais científica, para nós pensarmos aqui. Nós somos como antenas emitindo essas vibrações a todo tempo. Então a responsabilidade do pensamento começa a passar por essa noção que nós devemos ter, de que a todo momento estamos pensando. A todo momento, então, estamos emitindo ondas dotadas de força eletromagnética, que conseguem sim alterar o fluido cósmico universal, manipular, agregar, destruir, enfim. E isso tem uma responsabilidade muito grande. Porque até então, eu digo até então, até quem sabe 200 anos atrás quase, ou outros já vinham falando muito antes disso, nós imaginávamos que as nossas ações, as nossas falas, estas eram observadas. Mas os nossos pensamentos não.
os nossos pensamentos, nós imaginávamos que era uma coisa como que a nossa fortaleza íntima aqui, que o que eu estou pensando vai ficar para mim. Então, se eu pensar algo ruim, só eu que vou saber. Ou não vai ter nenhum efeito. E nós vamos aprendendo que não é bem por aí. Mas por que então é tão difícil a gente crer, de fato, nessa transmissão pelo pensamento? No poder que o pensamento traz de alterar a realidade, nossa e dos outros. Porque uma das explicações é porque nós ainda confiamos muito nos nossos sentidos físicos. Nós ainda confiamos muito nos sentidos físicos que são altamente rudimentares. Comparados ao quê? Comparados a todas aquelas capacidades que nós adquirimos e continuaremos adquirindo através da nossa evolução como espírito e das múltiplas reencarnações até atingir a plenitude espiritual. Mas nós ainda custamos para crer, por quê? Porque às vezes não tem um imediatismo que os nossos sentidos conseguem captar. Isso traz dúvida. Isso traz muita descrença. Mas nós não precisamos nem ir tão longe para ver como os nossos sentidos são muito rudimentares, não são eficazes para mostrar coisas que existem. Por exemplo, a andorinha do Ártico tem um pássaro que ele migra do Polo Norte ao Polo Sul e ao Polo Norte novamente todo ano. Ele consegue, através dos seus próprios olhos físicos, ver o campo magnético da Terra. Nós não vemos com os nossos olhos o campo magnético. Certos animais conseguem enxergar cores que nós não enxergamos, ou conseguem ouvir sons em frequências que nós não escutamos. Agora a pergunta é, se nós não estamos escutando naquela frequência que o cachorro ouve, por exemplo, aquele som não está sendo emitido? Ou ele está sendo e nós não estamos captando? Aquele apitinho que tem que o golfinho consegue ouvir, enfim, são vários exemplos. Mas isso ainda é uma coisa que nós temos muita dificuldade em crer. Nós olhamos para fora uma árvore aqui e sabemos que ela está viva. Mas nós não estamos vendo o que está sustentando ela, porque está embaixo da terra. Enfim, podemos ficar a noite inteira citando exemplos aqui. Mas a questão principal para também começarmos a desmitificar um pouquinho isso, é que o ver para crer, nós temos que pensar que tipo de régua estamos utilizando para medir aquilo. E repensar talvez essa régua. Agora, caindo um pouco para os livros da bibliografia espírita, nós vamos na Semente de Mostarda, um livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E, para quem não viu minhas palestras ainda, eu gosto de colocar no canto superior direito a fonte daquele slide, porque eu sempre recomendo ler lá, tentarem estudar um pouco mais, se inteirarem, ler por vocês próprios. Ele vai dizer que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos, olha só aquela de novo a frequência vibratória, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então nós sintonizamos-nos na faixa de simpatia, ou seja, está falando exatamente aquilo que nós estávamos comentando no início. Ele vai dizer que os pensamentos assemelham-se a tintas multicoloridas, e a ação é o pincel que formará os quadros que passará a viver. Eu acho linda essa frase do Emmanuel, porque ele está falando que esses nossos pensamentos, eles vão se assemelhar a essas tintas coloridas, que possuem o quê? Uma multitude de cores diferentes que nós podemos escolher, tal qual a essência da nossa emissão mental, tal qual a essência daquilo que nós estamos pensando em certos momentos. Talvez no momento de raiva, ou no momento de júbilo, no momento de decepção, no momento de alegria. Como é que são essas tintas que nós estamos pintando com os nossos pensamentos? E no livro Pensamento e Vida, recomendo muito a leitura deste, o Emmanuel vai nos comentar também que nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Olha só, respiramos, que é o quê? Uma função fundamental para a nossa sobrevivência, uma função primordial. Ele vai dizer que nós respiramos no mundo das imagens que nós projetamos, lembra da questão da antena? E que nós recebemos, lembra da questão do rádio? Então, nós estamos projetando
estamos também recebendo de acordo com a nossa sintonia, de acordo com essa frequência vibratória. E ele vai dizer assim: este veículo carnal, constituído por bilhões de células que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas, em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Percebam que ele está de novo colocando os dois lados da moeda para nós. Ele está de novo colocando essa questão do emitindo as irradiações e assimilando as irradiações do plano em que se encontram. Porque, como ele falou, nós respiramos no mundo em que nós criamos por essas imagens, que nós estamos ao tempo todo nesse intercâmbio através do pensamento. Ele vai mais além para falar uma frase muito bonita também, que ele fala que o reflexo mental mora no alicerce da vida. O reflexo mental mora na base da vida. Como que nós estamos pensando? Que pensamentos que estamos assimilando? Isso vai diretamente impactar como que vai estar a nossa base da vida. No nosso campo mental, a questão então falando aqui da mente, no nosso alicerce da vida, no livro Ação e Reação, da série do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, o mentor Druso, em certo momento, ele comenta com o André Luiz, ele faz uma analogia sobre o campo mental. Ele fala assim: imaginemos a mente como um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento consegue refletir-se nele com naturalidade e com segurança. Olha só, a mente é como um lago. Se esse lago se encontra plácido, a luz do firmamento, ou seja, qual que é a analogia? Os pensamentos mais elevados, dos espíritos mais elevados que nos querem o bem, consegue se refletir nele com mais segurança. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado sobe à superfície. É uma mentalização aqui, é uma visualização, aliás, muito interessante. Então, quando o lago se encontra plácido, quando o nosso campo mental se encontra límpido, porque percebam que ele não fala só da questão da água em movimento, não, fala também da água sendo límpida. Se nosso campo mental está sendo mantido de uma forma plácida, límpida, as luzes do firmamento vão se retratar nele com segurança. Mas quando as águas vivem revoltas, vivem assim, não há reflexo. Principalmente, ele fala, quando o lodo que está lá embaixo, na base, vem à superfície. O que seria esse lodo? Muitas vezes seriam coisas que nós já trazemos, talvez de reencarnações passadas, de passagens prévias aqui no campo terreno, e essas coisas vêm e fazem a nossa mente ficar como essa foto aqui. Então fica aqui uma reflexão para todos nós, como que nós queremos que a nossa mente esteja? Assim ou assim? Indo para o Livro dos Espíritos, nós temos na pergunta 457, Allan Kardec perguntou o seguinte: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E ele se referindo aqui aos espíritos desencarnados, porque todos somos espíritos, só em momentos diferentes. Mas os espíritos desencarnados conseguem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eu gostei que eles botaram a palavra secretos. Já tem uma inclinação de aquilo que eu não quero que ninguém saiba ou veja que eu estou pensando. E aí, o que será que foi respondido? Muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Olha a responsabilidade.
meus amigos e minhas amigas. Aquilo que nós pensamos quando nós não estamos sendo vigilantes e não estamos cuidando do nosso campo mental, não está só guardado nessa fortaleza impenetrável que pensávamos que era. E aí vem uma pergunta que eu acho que é uma pergunta clássica do Livro dos Espíritos, para mim, pelo menos. Poxa, então se eles podem ver os nossos pensamentos, será que eles conseguem influenciar os nossos pensamentos? E a pergunta 459 é exatamente essa. Os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. São eles que dirigem, então, os pensamentos e os atos. Olha o tamanho da incumbência que é cuidarmos do campo mental. Estarmos alimentando os pensamentos que vão nos colocar numa faixa vibratória em que nós conseguimos sintonizar com aqueles que nos querem bem. Não somente com aquelas faixas vibratórias daqueles que ainda estão naquela mesma vibração, naquele campo, e vão se alimentando daquilo e tendo esse intercâmbio. E a pergunta que vem logo depois dessa é perguntando se tem alguns pensamentos que são próprios e se tem outros que são sugeridos, então. Eles vão dizer assim, vossa alma é um espírito que pensa. Sim, tem pensamentos próprios, com certeza, é uma criação. Porque se não tivéssemos pensamentos próprios, cairíamos num fatalismo, num determinismo que não cabe para a racionalização. Se tudo fosse imposto, se fôssemos como marionetes, e não somos. Temos pensamentos próprios, sim, e nós somos responsáveis por esses pensamentos e que aquilo que nós estamos criando. E eles vão dar o exemplo do seguinte, percebam que muitas vezes tem pensamentos que são muito contraditórios ou opostos no mesmo campo ali, no mesmo tópico. Então, às vezes, nós podemos estar pensando em algo no momento de raiva e do nada vem um pensamento que nos lembra, olha, não faz isso, tal coisa. Ou o contrário também. Então, de novo, a responsabilidade que nós temos que ter. E não podemos, então, deixar de falar, até como um estudo, como um alerta, para que vigiemos e oremos, vigiemos o nosso campo mental, da questão dos processos obsessivos. As más influências, então, segundo no Livro dos Espíritos, nós vamos ter aqui, na questão 469, por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Só isso aqui já responderia. Praticando o bem, colocando toda a vossa confiança em Deus. Praticando o bem, lembrando também do nosso campo mental aquilo que nós estamos emitindo, que estamos criando. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Aí eles falam uma coisa interessantíssima aqui, porque até então eu vou dizer assim, óbvio, se nós estivermos um pouquinho atentos e vigilantes quando nós estamos vendo alguns pensamentos sendo sugeridos para que respondamos de uma forma mais rude, para que nós instiguemos ali uma discórdia, isso até eu diria que é mais óbvio de notar. Mas eles falam o seguinte, desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam a vossa fraqueza. O orgulho e o egoísmo, como nós tanto estudamos já, as grandes chagas da humanidade, do nosso avanço moral. Então eles falam assim, cuidado com isso tudo que parece óbvio, mas cuidado principalmente com aqueles que exaltam o seu orgulho, a sua vaidade. Porque é aí que vem o tendão de Aquiles, é aí que vem aqueles mais perniciosos. É aí que vem aquele que nós às vezes não conseguimos perceber, porque estamos com o orgulho sendo inflado, e quando menos vemos, menos nos damos conta, estamos passando por esse tipo de influenciação. E aí no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala que se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro.
Ele fala ainda que a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Essa frequência mais baixa, dando vazão a pensamentos de um teor inferior, quando elas se conectam. Então nós podemos pensar, e eu digo que isso é uma ótima notícia, que não existe obsessão unilateral. Se nós estamos numa faixa vibratória, estamos mantendo o nosso campo mental de um certo modo, não vamos ter aquela influenciação, porque aquele circuito não vai ser estabelecido. Pensemos num ciclo. Esse ciclo não é estabelecido quando dois não querem, ou quando dois não se permitem. Olha que aviso, eu diria que é uma boa notícia para nós, porque isso nos dá autonomia de podermos vigiar de fato, para que não estabeleçamos esses circuitos. E aí no livro Ação e Reação, estou vendo que tem bastante coisa do ação e reação nessa fala de hoje. Nós aprendemos também sobre a autoobsessão. Autoobsessão? Como que o indivíduo vai ser? A mente, ele vai dizer o Druso, viciada, capítulo 3, por impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, pode perder temporariamente o governo da forma, permitindo que os tecidos do corpo perispíritico se perturbem. Do corpo perispíritico. Então vamos aqui um passo atrás. Quando desencarnamos, estamos lá no plano espiritual, o nosso perispírito é que está com aquela forma, o corpo ficou para trás. Naquele momento, o perispírito ele é a aglutinação dessas moléculas do fluido cósmico e isso tem a nossa forma lá. E eles estão dizendo, esse livro inclusive tem um caso sobre isso, de que a mente consegue, a própria mente da pessoa consegue manipular e moldar esse perispírito num ponto que vire quase que uma obsessão, uma auto-obsessão. Por quê? Nesse livro, capítulo 3, o Druso está lá com o André Luiz e o Hilário, que é um outro companheiro do André Luiz no livro. O André Luiz é o narrador. Eles estão aprendendo, eles estão num local lá, em que existe uma pessoa, desencarnados, tá? Estão no plano espiritual. Existe uma pessoa que está completamente desfigurada. A cabeça dela está completamente desfigurada, uma visão horrenda. E eles começam a tentar entender o porquê que aquele espírito está daquela forma. E eles vão aprendendo, ao longo de muitos passes, muitos tratamentos, eles vão ali descortinando o que passou-se com aquele indivíduo para ele estar naquela forma. E eles descobrem que aquele indivíduo fez um mal muito grande, para não ser muito gráfico, fez um mal muito grande para os seus irmãos enquanto encarnado, seus irmãos desencarnaram. Quando ele desencarnou, ele foi castigado pelos irmãos, mas ele já estava num local que os irmãos não tinham mais como castigá-lo. Porém, a culpa daquele indivíduo era tão grande que as suas moléculas foram transformadas a ponto dele se deformar por conta da culpa que ele sentia pelo que ele tinha feito. Então, por isso que, de novo, olha só esse processo, basicamente, esse circuito que o próprio indivíduo até forma com ele mesmo, né? E um outro momento, eles vão dizer que as inteligências desencarnadas, elas podem utilizar-se de quadros mentais, tal qual o artista do lápis o faz para a imaginação de uma criança. Então eles estão falando que as inteligências desencarnadas, que os espíritos que ainda estão vagando no mal, desencarnados, eles podem se utilizar dessas criações mentais como o artista utilizaria-se do lápis. Se alguém vir para o artista descrever uma pessoa, como a gente tem aquele retrato falado, mais ou menos dessa forma. Só que a diferença é que não está falado o retrato, está ali no quadro fluídico. Como a Jaqueline semana passada trouxe para a gente, na questão das palestras espíritas, como muitas vezes eles se fazem uso de um quadro fluídico. E são imagens, são vídeos. É uma coisa viva, porque o pensamento é energia pulsante e viva. E eles vão dar o exemplo dessa senhora que estava tão focada no Belfegor, que era um tipo de um demônio da mitologia, que um espírito obsessor desencarnado criou, através do pensamento dela, aquela forma para ela poder ficar sendo apavorada. Então ele se utilizou-se daquilo que ela estava fornecendo para ele. Um outro livro que eu recomendo, não vou entrar muito em detalhes nesse, mas é o Dramas da Obsessão, da Ivone.
Nós vamos aprender lá uma obsessão, um quadro de obsessão que já perdurava até aquele momento 400 anos. Então esse é um outro que eu recomendo. E ainda no Ascendo na Reação, eu tirei essa foto do filme Nosso Lar, nós aprendemos que nas zonas infernais propriamente ditas apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com um louco propósito de ludibriar o próprio Deus. Então, de novo, o André Luiz, quando estava naquele momento, estava naquela região umbralina, região formada e mantida pelos pensamentos daqueles sofredores, como o Vale dos Suicidas, que nós temos no livro da Ivone também, Memórias de um Suicida, e tantos outros exemplos, inclusive na série do André Luiz. Eu vou dizer que deve ser 80% dos livros tem algum momento que eles vão numa região umbralina, resgatar ou fazer algum trabalho desse efeito, e nós temos essa visualização através das palavras que eles vão escrevendo. Mas o principal aqui para nós focarmos é essa questão do pensamento, como eles vão mantendo aquele local, criando aquele local, naquela faixa vibratória através dos pensamentos, que quando eles desencarnam, eles ainda mantêm. E a dor, então? E as doenças? Tem a ver com o pensamento? Estamos falando de doenças físicas agora. A gente falou um pouquinho das dores do espírito, vamos dizer, as dores após a passagem para o outro lado, mas e as dores e as doenças? Entre a terra e o céu, nós aprendemos que a dor é o grande e abençoado remédio, reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Então ela vai reeducando a atividade mental, porque muitas vezes, quando nós estamos tentando seguir por um caminho, vem a dor, a doença e nos coloca de volta naquilo que nós tínhamos que estar trilhando. E isso acaba tendo uma reeducação mental através desse processo. Porque quem que passa por uma dor e não reflete? Nós somos impelidos a refletir sobre aquilo que estamos passando. Quando temos uma doença grave, uma dor grave, dor física ou emocional, nesse momento aqui. A dor, depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações. Alterar o rumo dos nossos pensamentos. Por quê? Novamente, como que nós estamos lidando com aquele desafio? Como que nós estamos mantendo o nosso campo mental após a dor visitar, após a doença visitar? E é isso que vale a reflexão. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito. Corpo, perispírito, espírito. Sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. O exemplo que eu falei alguns slides anteriores da doação e reação, daquele senhor que estava completamente desconfigurado. O pensamento espalha as nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico. E de novo, é um odor que nós não sabemos com os nossos sentidos humanos reconhecer, mas um cachorro vai saber reconhecer o odor do dono, o odor de outra pessoa. No rastro, eu coloquei aqui umas patinhas para nós começarmos a visualizar esse tipo de coisa. Então, o nosso pensamento vai deixando, eles vão dizendo, que vai deixando esses vestígios espirituais, vai deixando esse rastro, porque é uma energia pulsante, eletromagnética, que modifica. E aí nós vamos, nesse mesmo livro, ter alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, nós temos o caso do André Luiz. Eles estão observando uma galeria que tem alguns objetos muito antigos. Eles observam, então, um relógio e eles veem que tem um casal de espíritos desencarnados que toda vez que alguém está perto do relógio, eles vão lá e ficam perto do relógio também. E aí acontece algo que, de novo, eu recomendo a leitura do livro do Ernesto Bozano sobre psicometria, porque senão a gente vai ficar num ponto muito técnico. Mas o Aulus fala para o André Luiz: encosta no relógio, vê o que você vê. E ele vai lá, encosta no objeto. E ele então vê aquele relógio em outro momento na história,
com outros seres ali em volta, encarnados. E ele percebe então que naquele relógio tinha aquele casal que estava muito apegado àquele relógio ainda. Tinha uma substância esbranquiçada no relógio. De novo, perispírito. O pensamento deles, que eles chamam de forma-pensamento, ficou então impregnado naquele relógio. Lembram do exemplo do rastro? Que deixa algo característico? A mesma coisa do espelho. Nesse mesmo livro, eles têm o exemplo do espelho em que as pessoas vão nessa galeria, chegam perto desse espelho, se sentem mal e saem. E aí eles conseguem ver que tem uma moça muito triste perto daquele espelho, um espírito. E eles conseguem, então, descortinar o mistério ali de que essa moça recebeu esse espelho era dela, essa foto, obviamente, do relógio, é só ilustrativa, pessoal. Ela recebeu esse espelho, que eu imagino que se fosse um espelhinho pequenininho, e ela recebeu esse espelho de um amado dela, que era um filho de francês asilado no Brasil, na época da Revolução Francesa, mais ou menos nos anos 1791, e ele foi criança para lá, esse rapaz francês, cresceu, conheceu essa moça brasileira, deu para ela um espelho, prometendo casar com ela, só que ele tinha que voltar à França primeiramente, depois ele voltaria para casar com ela. Ele foi para a França, nunca mais voltou. Acabou conhecendo outra mulher lá, montou família, e essa moça ficou tão apegada àquele espelho que os pensamentos e os sentimentos dela ficaram tão incrustados naquele espelho durante décadas que ela esperou por aquele moço voltar, que até quando ela desencarnou, ela ainda tinha uma conexão mental com aquele próprio espelho. Olhem a responsabilidade dessa ferramenta que nós temos, que é o pensamento. Por isso que nós aprendemos no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, quando Jesus faz a exortação do vigiai e orai. Porque o pensamento se propaga e une todos os espíritos pela similaridade das suas vibrações, pela lei da atração, pela lei da causa e efeito. Então, vigiai os pensamentos, vigiai o campo mental e orai. A prece, falando agora da segunda parte, falamos já um pouquinho do vigiai. Falando do orai, o Emmanuel vai dizer que a prece impulsiona as recônditas energias do coração, essas energias, com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Força viva e plasticizante do pensamento. Então ele está falando que quando a gente faz uma oração, impulsionando essas recônditas energias do nosso coração de verdade, essa força, essa prece tem uma força viva e atuante, através da característica plasticizante do nosso pensamento. Essas imagens que nós criamos através de uma prece de fato, feita com o coração, ascendem a esferas superiores, tocando as inteligências que nos rodeiam e recebemos as respostas do plano divino. Olha só, que mensagem de esperança. Então as preces, as imagens feitas, criadas através do nosso pensamento, pelo mecanismo da prece, ascendem às esferas superiores, tocam as inteligências que nos rodeiam, todos aqueles espíritos que nos querem bem, todos aqueles benfeitores, em nome do Mestre Jesus, e nós somos auxiliados da forma que nós precisamos ser auxiliados. Fica o parênteses também. E aí tem um exemplo que eu acho sensacional, já mencionei acho que aqui outras vezes, no livro Entre a Terra e o Céu. No começo do livro tem isso, mais ou menos no começo do livro, quando a personagem, que é uma menina, ela está num ambiente familiar que está muito difícil, e a mãe biológica dela já havia falecido, ela estava com a madrasta, tinha o pai e tudo mais, e essa criança, vendo a madrasta, como a madrasta estava muito, muito mal, ela faz uma prece para que a mãe biológica dela, que já tinha falecido, viesse ajudar a madrasta. Só que a mãe dela estava numa faixa vibratória muito baixa, estava obsidiando a madrasta. Então a prece dela, que foi numa energia tão elevada, não chegou diretamente à mãe, porque a mãe não estava naquela faixa vibratória, lembram do rádio? Mas a prece não foi jogada fora, porque nenhuma prece feita com o coração é desperdiçada. A prece dela aconteceu algo que se chama prece refratada.
A prece dela, então, não indo diretamente à mãe, que não estava em condição de receber aquilo de fato, sobe ao campo dos espíritos superiores, e eles então mandam ajuda para aquela família, para a madrasta, para a mãe e para todos. De novo, mostrando essa belíssima mensagem de esperança, e que nós não devemos subestimar a potência, ou potencial, diria, de uma prece feita com o coração. Lembrando também que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Não é focar em tentar usar palavras extremamente bem colocadas e tudo mais e não ter energia. É bem pelo contrário, temos que focar no sentimento que está por trás daquilo. Porque os nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida, nós vamos aprendendo. E a palavra, qualquer que ela seja, a palavra, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Dinâmica porque estão sempre sendo alteradas e alterando. A mente é um incessante gerador de força, por intermédio dos fios positivos e negativos do pensamento e do sentimento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, as coisas que nós externalizamos pela boca, que vem do coração e do nosso cérebro, como também nós aprendemos em Mateus, que Jesus falou, não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca, porque isso procede daqui. E passa aqui nesse fio e a gente externaliza a palavra. Porque pensar, como nós já vemos falando, agora indo pro pão nosso, é criar. Todas as obras humanas, o Emmanuel vai dizer, constituem o pensamento das criaturas. Todas as obras humanas constituem o pensamento das criaturas. Aí ele fala, o bom, o mal, o feio, o belo, moraram antes na fonte mental que os produziu. E não é verdade isso? Pensemos na pessoa que criou a cadeira. Primeiramente, aquela cadeira estava aqui. A pessoa que criou um projetor, ela teve que imaginar aquele processo. Ele morou aqui, primeiramente. E a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Ou seja, pode ser que aquilo não se externalize de imediato, mas ele vai viver no mundo íntimo, aquele pensamento, no nosso campo mental. Ele vai exigir um cuidado para que isso seja continuado ou extinguido. Cuidado da nossa parte. Será que nós estamos extinguindo os pensamentos que temos que extinguir? Será que nós estamos continuando, dando continuidade àqueles pensamentos mais elevados? Porque isso está no nosso mundo íntimo. E eu só quis colocar aqui essa imagenzinha para nós lembrarmos que o pensamento, então, meus amigos, é energia radiante, viva, é uma força co-criadora. E supera a velocidade da luz. O pensamento emitido por nós, ele volta invariavelmente a nós mesmos, ação e reação, compelindo-nos a viver em sua onda de formas criadoras, que se fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. E nós adquirimos esse tipo de instrumento através das múltiplas passagens, as múltiplas reencarnações da nossa evolução como espíritos imortais que somos. Mas nós temos esse instrumento. E nós devemos cuidar dele, porque existe uma grande responsabilidade de ter grande poder. Mas renovar os pensamentos, o Emmanuel vai dizer, não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda capacidade, renúncia e dominação de si mesmo. É difícil controlar os pensamentos. É difícil, porque nós temos muitos fatores exteriores que nós não conseguimos controlar, que impactam diretamente como que nós pensamos. Se eu falar para vocês nesse momento, não pensem no urso polar. Não pensem no urso polar, não pensem com aquele pelinho branco, como é que será que deve ser, passar a mão naquela pelagem branca. Eu sei que ninguém aqui pensou no urso polar, porque eu falei, não pensem, não imaginem um urso polar. O que sai daqui vocês não têm controle. E mesmo assim o pensamento de vocês foi criado. Aquela imagem veio à mente. Então é muito difícil renovar também por isso. Porque nós temos a dificuldade em controlar o nosso exterior, que isso também influencia naquilo que estamos pensando. Mas ele vai dizer assim, a prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante,
interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, ou seja, no micro e no macro, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei de auxílio. Então, de novo, nós vamos criar e vamos estar atraindo aquilo que nós estamos pensando. Então, para finalizar a nossa conversa, eu queria colocar aqui dois exercícios que eu vou sugerir para a gente colocarmos em prática, já que nós sabemos a responsabilidade que é ter essa ferramenta do pensamento. Nós vamos colocar em prática aquilo que o nosso mestre sublime falou: vigiai e orai. Como que nós vamos fazer o vigiai? É difícil, porque o dia a dia às vezes é muito caótico e nós não conseguimos, como eu já mostrei, controlar 100% o nosso ambiente em vários momentos. Mas então, para o vigiai, eu vou sugerir sentar e fazer uma leitura de 10 minutinhos de alguma coisa edificante, de algo edificante, algum texto edificante. 10 minutinhos. Dessa forma, vamos estar controlando pelo menos aquele estímulo direto, que é o livro, e com aquilo, quando nós estamos lendo aquilo, o nosso pensamento também está englobando aquilo que o livro possui, e se é algo edificante, nós estaremos elevando nosso vigiai, nosso pensamento. E o orai, simples. Quando for fazer oração, hoje, quando vocês forem orar hoje, que oremos mentalizando alguém muito querido a nós, alguém que nós amamos muito. Pensem nessa pessoa quando vocês forem orar hoje e lembrem da força do pensamento, do poder do pensamento, para que através da oração, com um sentimento muito, muito puro e verdadeiro, nós consigamos levar a energia para essa pessoa, para ela receber também as bênçãos. Vigiai e orai, porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Que assim seja, que tenhamos uma semana iluminada. Obrigado, Yuri. Agradecemos os nossos queridos da internet e vamos continuar